Olá, pessoal. Sou a professora Maria Estela Campos e nós vamos dar continuidade agora neste vídeo à nossa aula de princípios constitucionais tributários. Então, só para rememorar, no primeiro vídeo de princípios, eu tratei dos princípios constitucionais que estão espalhados na Constituição Federal, mas que tocam a matéria tributária. No segundo vídeo, eu tratei dos princípios constitucionais específicos da área tributária. E agora eu vou dar continuidade ainda aos princípios constitucionais estritos, ou seja, que estão dentro da parte da Constituição Federal que trata da tributação e do orçamento. Além disso, eu vou andar um pouco mais na Constituição, para além dos dispositivos que tratam especificamente da matéria tributária, para chegar ao tratamento de algumas contribuições que são espécies tributárias e que estão mais adiante da parte da tributação e do orçamento, que é lá pelo artigo 195 da Constituição. Então, a gente vai tratar um pouquinho de contribuições sociais, que são o PIS e a COFINS também. Eu vou reproduzir aqui. Os slides. Vamos lá, então. Bom, nós terminamos o nosso último vídeo com esse slide, que eu tratei do princípio da proibição do tributo com efeito de confisco, que é também chamado de princípio do não confisco, e com o princípio da capacidade contributiva. Nesse último slide, eu mostrei para vocês que, na verdade, esses são princípios que trabalham conjuntamente e que nós, para aplicarmos um, acabamos observando o outro. Falei também que existem institutos jurídicos que são utilizados pela legislação e que, em razão disso, em razão deles, se consegue implementar na norma infraconstitucional, na norma que cria os tributos, esses dois princípios, do não confisco e da capacidade contributiva, que são os institutos da personalização, da progressividade, que importa no aumento da alíquota, na razão direta do aumento da base de cálculo, da proporcionalidade, que mantém a mesma alíquota, mas ela acaba importando numa cobrança de valor maior proporcionalmente, porque a base de cálculo aumenta. E faltou eu falar um pouquinho do princípio da seletividade. O princípio da seletividade, ele trabalha com a noção de essencialidade do bem. Então, quanto mais essencial a sobrevivência humana o bem é, menos ele deverá ser tributado. Isso quer dizer que, por conta do princípio da seletividade, eu posso aplicar uma alíquota maior para bens menos essenciais. Portanto, todas as vezes que vocês veem um aumento de tributação nas bebidas alcoólicas, por exemplo, um ICMS mais alto, um imposto de importação mais alto, ou nos cigarros, o que nós temos, na verdade, é a aplicação do princípio da seletividade. Nós ainda temos na Constituição Federal a previsão do princípio da não cumulatividade. Esse é um princípio que surge inicialmente com o ICMS e que, aos poucos, ele vai sendo alargado para tributos que incidam em cadeia, na cadeia produtiva. O ICMS, ele é um tributo que ele é cobrado em cadeia. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, digamos, sou a Petrobras Refinaria, e aí eu vou vender o meu combustível para a Petrobras Distribuidora.
E a Petrobras distribuidora vai vender esse combustível para os postos de gasolina. E os postos de gasolina vão vender esse combustível para os consumidores finais. Para mim, que vou lá no posto abastecer meu carro. Então, vejam, nesse caso, o combustível circulou da refinaria para a distribuidora, da distribuidora para o posto de gasolina e do posto de gasolina para o consumidor final. Em cada uma dessas circulações incidiu o ICMS combustível. Então, nesse caso, a Constituição criou um sistema chamado não cumulatividade. O que é isso? A refinaria, quando vende para o distribuidor, ela já antecipa aqui na refinaria o pagamento do ICMS de toda essa cadeia produtiva. É como se ela funcionasse como que a gente chama de substituto tributário. Essa é o que a lei chama de substituição tributária para frente. Então, quando ela paga o ICMS dela, ela já paga o dela, paga o próximo ICMS, que é da distribuidora, o do posto de gasolina, até chegar no consumidor final. Então, ela antecipa aqui. Só que esse é um tributo que ele precisa ser não cumulativo. O que isso quer dizer? Que eu tenho que compensar os valores que já foram pagos antecipadamente na circulação posterior. Então, se quando a distribuidora vende para a refinaria, nesse estado, porque o ICMS é estadual, ele cobra um valor, digamos, de 20% sobre o valor daquele combustível, quando a distribuidora vai vender para o posto de gasolina e o posto de gasolina está num estado que ele cobra, digamos, 15%, ele abate desses 15%, 20% que já foram pagos nessa primeira cadeia. Então, da refinaria para a distribuidora foi pago 20%. Da distribuidora para o posto de gasolina teria que ser pago mais 15%. Ao todo, eu teria que pagar, então, aqui, entre a distribuidora e o posto de gasolina, 35%. Só que, na verdade, eu vou abater a parte que já foi recolhida. Por conta disso, é o que a gente chama de princípio da não cumulatividade. Hoje a gente tem o princípio da não cumulatividade previsto, sobretudo, em dois impostos, que são o IPI e o ICMS, que são esses que eu coloquei aqui para vocês reproduzir nesse slide. Então, eu tenho no artigo 153, inciso 4º, parágrafo 3º, inciso 2º, a previsão de que o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Se a União Federal precisar instituir algum imposto novo, com base naquela competência residual que eu já comentei com vocês nos outros vídeos, que está previsto no artigo 154, inciso 1º, ela vai ter que fazer, mediante lei complementar, a criação desse imposto, e ele tem que ser não cumulativo também. Além disso, o ICMS, ele também é um imposto não cumulativo por força do artigo 155, inciso 2º, parágrafo 2º, que diz assim: será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Então, a ideia é que não haja uma acumulação de tributos. Então, eu vou compensando em toda a cadeia produtiva o tributo que já foi pago no momento anterior. Aí, o Supremo, debruçando-se sobre essa matéria em relação ao IPI, editou a súmula vinculante 58, que diz o seguinte: inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Vocês devem pensar, meu Deus, o que é isso, né? Que súmula é essa? O que ela está dizendo é o seguinte, pessoal: se eu compro se eu sou uma indústria que trabalha com um produto industrializado e vendo esse produto industrializado, eu realizo o fato gerador, o fato jurídico tributário do IPI. Por quê? Porque eu estou vendendo um produto industrializado. Então, quando eu vender esse produto, sobre ele vai incidir o IPI.
Ah, professora, dê um exemplo disso. Os carros, por exemplo. Ou uma geladeira, um fogão. Tudo isso é produto industrializado. Então, se eu trabalho com isso, na hora que eu for vender esse produto, além do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência dos estados, sobre esse bem ou esse produto também vai incidir o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Bom, só que se eu sou uma indústria e eu compro de uma outra indústria uma máquina para fazer o meu produto que eu vou vender, essa máquina é considerada um insumo para mim. Ela não faz parte da minha cadeia produtiva. Então, quando eu vou comprar esta máquina para produzir o que eu vou construir para vender, essa máquina, como insumo, eu não tenho que pagar o IPI dela, embora ela seja um produto industrializado também. Mas por quê? Porque no momento que eu estou adquirindo para mim como insumo. Eu não vou circular essa mercadoria. Ela vai ficar dentro da minha empresa. E aí, todas as vezes que eu estou comprando um bem que é considerado um insumo para mim, que vai entrar na minha empresa e vai ser adquirido por ela para consumo da empresa, isso é considerado um insumo e ele é isento. Ou ele é isento, ou ele pode ser sujeito à alíquota zero, que é a mesma isenção, né? Eu reduzi a alíquota zero, portanto eu não paguei tributo. Ou é um caso de não tributação. Vocês ainda vão estudar cada uma dessas espécies tributárias que importam, na verdade, em renúncia de receita, quando o Estado está abrindo mão do seu direito de cobrar tributo, pela isenção, pela alíquota zero, ou quando é uma hipótese de não tributação. Bom, mas aí eu podia dizer assim, então quer dizer que na minha cadeia produtiva eu vou poder me creditar desse imposto se eu pagá-lo. E aí o Supremo diz não, porque não existe direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos. Se você comprou aquela máquina para produzir o seu produto industrializado que você vai circular e ela já entrou para você com isenção do IPI, você não pode se creditar desse valor para compensar no momento em que você for vender o seu produto. Né? E aí ele diz, isso não contraria o princípio da não cumulatividade. Claro, porque na verdade você não vai ter pago o imposto, né? Porque o produto entrou para você isento, então não tem como você se creditar disso, para depois abater do produto que você vai vender. É outra situação jurídica. Então é sobre isso que versa essa súmula vinculante número 58. Bom, mas eu falei para vocês no início desse vídeo que a gente ainda ia tratar aqui de alguns dispositivos que estão fora da parte da tributação e do orçamento, que são especialmente contribuições sociais instituídas no artigo 195 da Constituição Federal. Dentre elas, nós temos duas: o PIS, que é o Programa de Integração Social, mas ele é uma contribuição social, e a COFINS, que é a contribuição sobre o fim social, que também é uma contribuição social. Aí o Supremo, recentemente, no dia 2 de setembro de 2020, no ano passado, julgando um recurso que ele já havia declarado que era de repercussão geral, editou o tema 756, dizendo assim: é constitucional a previsão em meio ordinário, ou seja, em lei ordinária, que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS, dado que observa os princípios da legalidade, da isonomia, da capacidade contributiva global e do não confisco. Então vejam só, como na verdade o princípio da não cumulatividade ele tem absoluta relação com a implementação do princípio do não confisco e com o princípio da capacidade contributiva. Eles estão todos interligados. Então, na verdade, a não cumulatividade ela é mais uma forma jurídica de eu implementar o princípio da capacidade contributiva e do não confisco. E aí, o que o Supremo fez foi reconhecer a possibilidade de aplicação da não cumulatividade a COFINS também, que já havia sido introduzida por uma lei ordinária, mas que ficava muita gente discutindo se ela era constitucional ou não. E aí o Supremo veio e deliberou que sim, que a lei ordinária que instituiu a não cumulatividade da COFINS
e do PIS é considerada, sim, constitucional. Esse é um princípio que está agora nesse novo slide, denominado não obstância do exercício dos direitos fundamentais por via da tributação. É uma criação, na verdade, doutrinária da professora Regina Helena Costa, que é ministra do STJ. No livro dela, Curso de Direito Tributário, ela trata dessa forma que ela denomina como um princípio, o princípio da não obstância do exercício dos direitos fundamentais por via da tributação. O que ela diz é o seguinte, é que todos esses princípios que estão listados ao lado do não confisco, o da função social da propriedade, o da liberdade de profissão, todas as imunidades são todas as vedações constitucionais à cobrança de tributos. Vocês ainda vão estudá-las num tempo específico que vocês vão numa unidade específica que trata das imunidades, das isenções e das não incidências. Mas só para adiantar para vocês, todas as vezes que a Constituição Federal traz algum dispositivo em que ela coloca assim, é isento, é imune, ou é vedada a cobrança de, tudo isso é considerado pelo Supremo Tribunal Federal, porque está previsto na Constituição, como uma imunidade. Ou seja, há uma inviabilidade de criação de lei infraconstitucional tratando de tributação sobre aquele bem, aquele serviço ou aquela pessoa. Então, vejam, é imune dos impostos a cobrança de impostos sobre os livros em todos os seus formatos. Ah, professora, mas a gente paga tributo quando a gente vai comprar livro. Paga, mas não impostos. A gente paga outras modalidades tributárias, porque os impostos, há uma vedação constitucional. Eu não posso criar uma lei sobre o livro e o papel destinado à sua produção, tampouco em formato virtual. Existe uma imunidade de impostos também para os templos de qualquer culto, o que é, na verdade, uma garantia a um direito individual do cidadão de professar qualquer fé num país cuja Constituição prevê a laicidade. Da mesma forma, a imunidade sobre os livros, ela resguarda o direito à educação. Então, observem, as imunidades, de uma forma geral, quando estão expressas na Constituição como imunidade, no sentido de que eu tenho um dispositivo constitucional que diz é vedada a cobrança de impostos sobre, quando há essa terminologia expressamente é vedada a cobrança de impostos sobre, eu tenho um caso típico de imunidade, lato sensu, o que abrange, o que importa numa interpretação bem aberta, bem flexível do que é a aplicabilidade desse dispositivo. Então, as imunidades, o direito à saúde e o direito à educação são todos princípios previstos na Constituição Federal que importam no exercício dos direitos fundamentais, de maneira que a tributação não pode, de alguma forma, inviabilizar o exercício desses direitos fundamentais. É isso que a professora Regina Helena Costa chama de princípio da não obstância do exercício dos direitos fundamentais por via da tributação. O princípio da uniformidade geográfica, ele está previsto no artigo 152, inciso 1º, ele diz respeito à uniformidade dos tributos instituídos pela União Federal. Isso quer dizer que todos os tributos que são previstos pela União, que estão previstos no artigo 151, incisos 1 e 2, no 150, inciso 2º, e no 152, inciso 1º, quando eles são instituídos pela União, eles têm que ser instituídos da mesma forma em todo o território brasileiro, por conta do princípio da uniformidade geográfica na hora de ele ser cobrado. Então, eu não posso ter uma diferença de tributação, por exemplo, sobre o imposto de renda para pessoas que moram, pessoas jurídicas ou pessoas físicas que estabelecidas ou que fixam residência na região sudeste ou na região nordeste, por conta do princípio da uniformidade geográfica. O princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino dos bens, ou seja, eu não posso instituir um tributo diferente porque ele sai do estado de São Paulo e chega no estado do Pará, e isso está vedado
na Constituição Federal pelo artigo 152. Ah, professora, mas e o ICMS? Ele vai ser diferente? Vai, mas é porque o ICMS, ele é de instituição dos estados, então a cada estado tem o poder de criar esse seu ICMS da forma como melhor lhe aprouver dentro dos parâmetros constitucionais. Né? Mas aí eu não estou criando um tributo que vai importar numa discriminação tributária em razão da procedência ou do destino dos bens. É por conta, nesse caso do ICMS, é por conta de uma distorção, de uma competência tributária estadual, tá? Princípio da indelegabilidade da competência tributária. Não é possível transferir a competência recebida pelo constituinte, seja que título for, conforme a previsão do artigo 7º do CTN. Essa indelegabilidade, contudo, ela não atinge a condição de ser um sujeito ativo, ou seja, após o exercício da competência tributária, o que é isso? Depois de elaborada, editada, publicada e entrada em vigor, com a entrada em vigor da lei que criou o tributo, então, após o exercício da competência tributária, a pessoa pode indicar outra pessoa como titular da capacidade ativa. Como, por exemplo, a questão da taxa de iluminação pública, que a gente já viu também em outros vídeos, que está prevista no artigo 149-A, parágrafo único, que diz assim: é facultada a cobrança de contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Então, já havia comentado com vocês no vídeo anterior que, na verdade, o que está acontecendo nesse 149-A não é uma transferência de competência para a concessionária de serviços públicos da instituição, da criação do tributo. A única diferença que está havendo aí é uma transferência de competência simplesmente de cobrança desse tributo. E isso é permitido